Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Cristo salvo, pois seu sangue derramou, e da pena do pecado a minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. Tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo em tuas mãos entrego, pois Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Não sou meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, do egoísmo e da vaidade, livra-me, meu Salvador. Não sou meu, ó, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu. O que tenho e sou entrego, ó Senhor, sou todo teu. Senhor eterno Pai, nós te agradecemos por este privilégio de sermos teus, por termos o privilégio de vivermos na tua presença todos os dias da nossa vida, sermos dirigidos por ti em todas as ações, atitudes, palavras, e através dessa tua intervenção, nós nos sentimos felizes, alegres, satisfeitos, porque temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que dirige as nossas vidas, e por isso somos felizes. E agradecemos, Senhor, por esta igreja, aonde nos colocaste para te servir. Queremos te servir de todo o nosso coração. Usa-nos para a tua honra e para a tua glória. Pedimos também que estejas conosco nesta manhã, falando aos nossos corações mais uma vez, através do teu servo, e que saiamos daqui dispostos, disponíveis, para realizarmos uma obra que glorifique o teu nome. Abençoa-nos nesta manhã, mais uma vez te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Então, eu acho que seria bom o pastor apresentar o professor Gerson, que estará falando. E aproveita e faz o aviso aí da quinta-feira. Nós estamos estudando as quintas-feiras, não profundamente, mas dando uma olhadinha nas doutrinas que nós conhecemos em teologia sistemática. Então falamos sobre filologia, teontologia, hamartiologia, pneumatologia, e são pelo menos aí umas 11 doutrinas que vamos falar durante todo o ano. Então, cada mês vamos falar de uma delas. Estamos estudando isso às quintas-feiras. Temos um momento de oração, de intercessão e também de estudo da palavra de Deus, onde estamos nos aprofundando no conhecimento de Deus, para amarmos a Deus e falarmos bem a sua palavra. Então está sendo uma experiência bastante interessante
e muito boa, com a participação de todos os irmãos. E o professor Gerson, então, eu conheço já há algum tempo, é uma pessoa muito assim, especial para nós. Ele não fez um curso de teologia, mas ele fez vários outros cursos. Ele é coronel full da Força Aérea Brasileira, mas ele está reformado agora. Mas assim, o cabedal de conhecimento dele é bastante grande, ele é autodidata, gosta de estudar muito. Ainda tem alguns planos de crescimento, de estudo, mas ele já abençoa muito, porque assim, é muito interessado na palavra de Deus. Já dirigiu alguns trabalhos, ele participa na Igreja Batista em Brás Cubas, onde lá também é professor, é pregador, e abençoa muito as vidas. E hoje nós temos então o privilégio de tê-lo conosco. Ele vai trazer então o estudo, a continuação do estudo sobre os problemas da igreja primitiva. Então, Gerson Murilo. Para quem conhece, às vezes a referência ajuda, né? O marido da Maritza. A Maritza é conhecida como missionária, ela é mais expansiva, então a gente conhece e lembra mais dela, né? Mas o Gerson então é marido da Maritza e agradecemos pela vida dos dois conosco. Por favor, Gerson. Obrigado, pastor. Bom dia. É uma satisfação poder estar aqui quando podemos, né? Nós nos sentimos sempre honrados de participar dos cultos e até da escola dominical aqui na Batista Ebenezer. E com certeza fico muito satisfeito também de poder compartilhar. Nós sempre temos esse desejo de compartilhar o que aprendemos, o que estudamos. E eu creio que também isso está no coração de cada cristão, né? De compartilhar. Aliás, nós vamos até comentar algo sobre essa questão, esse desejo que o cristão tem de compartilhar. Isso é uma semente implantada, Jesus plantou isso em nossos corações, e não existe, na verdade, nenhum cristão no mundo que ele seja salvo e ele não tem o que dizer, não tem o que testemunhar, não tem o que falar nada com ninguém, né? Não existe esse cristão. Na verdade, o cristão que tem o Espírito de Deus, ele quer falar, ele quer testemunhar, ele quer falar de Jesus, né? Tem uns que falam demais, né? Tem uns que, né, não para de falar, quer falar para muita gente. Outros já gostam de falar individualmente, né? Mas esta semente, ela está presente realmente no coração. É uma obra do Espírito de Deus. Aliás, um dos principais papéis do Espírito Santo que está aqui, na verdade, quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, ele deixou até claro que não nos deixaria órfãos. Ele usou esse termo, né? Não vou deixá-los órfãos, né? Virá o Consolador. E um dos papéis principais do Espírito Santo é nos estimular, realmente. E ele faz isso muito bem, tem feito isso, e começou até com a igreja. A igreja, o início realmente, o start da igreja, foi com o próprio Espírito Santo. Interessante. Jesus já tinha subido aos céus, e aí ele até Jesus pediu para o pessoal ficar numa sala de espera. Houve uma sala de espera, né? Ficaram lá, alguns no templo, outros no cenáculo, orando, esperando e aguardando. Nós vamos até ler sobre isso também. Eu gostaria até de orar antes, para que o Senhor nos abençoasse neste estudo da sua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos na igreja e nesta escola. Agradecemos por termos participado também de um culto, Senhor, onde nós te adoramos, ouvimos a tua palavra e teu Espírito realmente pôde operar em nossos corações. E agora nessa classe bíblica, Senhor, onde poderemos aprender mais e sermos edificados através da explanação da tua palavra. Que o Senhor abençoe nossas mentes, nossos corações, todos os que estão aqui, todos os que estão ouvindo, Senhor, que estejam até assistindo esta escola, sejam abençoados e edificados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.
em nome de Jesus. Amém. O pastor... pode subir também? Bacana, aqui tudo sobe. Que bom. Ok. Não, tá bom. Maravilha. Vou aproveitar, eu vou subir a minha fé também. O pastor Wagner esteve falando, eu até tive a oportunidade, né? Tá aí um privilégio de ver pela internet também os estudos, né? Mensagens, aulas que são ministrados aqui na Igreja Batista Ebenezer. E semana passada estava falando sobre a questão da igreja, né? Tem até um título: Desafios, lições que a igreja primitiva nos traz para hoje. Porque nós, na verdade, estamos aí. Nós somos a continuidade da igreja, né? A igreja primitiva não é algo isolado, histórico, que aconteceu, que foi no momento, que lá, quase 2000 anos atrás, houve uma igreja, uma comunidade assim assado. Na verdade, houve o começo da igreja, da comunidade, e que continuou se estendendo. E nós fazemos parte dessa extensão. Essa extensão continua. Nós não sabemos por quanto tempo o mundo continuará existindo, né? Os maias já erraram, né? Eu sei que teve irmãos que ficou naquela expectativa, né? Dia 21, ficou orando: ai, Senhor, será que hoje é o grande dia? Mas, na verdade, o fim vem. É interessante, né? Eu acho que vocês devem ter também, naquela época ali, pouco antes do dia 21 de dezembro, vocês se deram conta de muitas pessoas debochando, achando ridículo, né? E o interessante é que eu via isso até em lanchonete, em posto de gasolina, o pessoal falando ali, né, quando era 20, 21 de dezembro, né? Isso é uma grande asneira, isso é uma grande besteira, como que o mundo não vai acabar nunca, né? Parecia que não era questão de só falar mal da profecia maia, né? Porque os maias já nem existem, né? Sumiram do mapa, mas pelo fato de acharem que o fim do mundo é uma grande besteira. E não é. A igreja está aí. A igreja, o Espírito Santo ajudou a formar a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não tinha como, né, o Senhor plantar realmente uma igreja aqui nesta terra. Foi necessária a obra do Espírito Santo. E uma das características da igreja é que ela é, além de missionária, né, nós vamos ver isso, ela é escatológica. A igreja de Cristo prega a volta de Cristo. A igreja de Cristo prega o fim do mundo, prega o fim das coisas. Pedro falou do fim dos tempos, Paulo falou do fim dos tempos, né? E nós que somos da igreja falamos, né? Uma matéria que é importante, a escatologia, né? Há estudos, e não é só o Apocalipse que é o livro da escatologia, né? Em outros trechos da palavra de Deus está ali falando da volta, do fim de tudo, do reino de Deus, quando o Senhor irá realmente restaurar, quando o Senhor irá implantar verdadeiramente o seu reino, né? E Jesus então sim será Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então isto é uma verdade. Então, fim do mundo, isso não é realmente besteira, não é bobagem. Mas foi interessante esse episódio da profecia dos maias, que não deu certo, de perceber que as pessoas acham que fim do mundo, e tem até outras questões bíblicas, por exemplo, que pessoas acham que é uma grande besteira, e não é. Nós sabemos que não é. A igreja continua sempre, a igreja que foi implantada logo após a ascensão do Senhor Jesus, ela sempre existiu. Antes mesmo ali de Cristo ter vindo à terra, né, nós tivemos o profeta Elias, que achava que estava sozinho, quando Deus colocou para Elias que ele tinha separado 7.000
havia 7.000 que não haviam dobrado os joelhos perante Baal. Quanto à igreja primitiva, eu creio que jamais houve um período, por mais que tenhamos tido na história aquele período que alguns colocam como, né, o período das trevas, considerando aí, né, do ano 500 até o ano 1500, mais de 1000 anos, parece que foram os anos de trevas, né? Mas o Senhor sempre teve a sua igreja. E a igreja do Senhor é aquela que é instituída, controlada, dirigida pelo Espírito Santo. Quanto a outras questões, seitas, sociedades, organizações, são muitas, né, que surgiram. Já até na época em que começou-se a igreja primitiva, começou-se paralelamente também seitas, sociedades. E se espalharam também. E muitas se multiplicaram. Agora, a igreja do Senhor, aquela que é dirigida, controlada pelo Espírito de Deus, é aquela que realmente vai ser arrebatada, é aquela que compõe realmente o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é um Frankenstein. O corpo de Cristo não é disforme. O corpo de Cristo é perfeito. E está sendo aperfeiçoado, vamos dizer assim, melhor, né? Ele está aperfeiçoando. O corpo de Cristo é a igreja. E a igreja sempre esteve presente. Isso graças ao Espírito de Deus. Em Atos capítulo 2, eu queria até ler com vocês. No capítulo 2, a partir do versículo 37. Aí eu vou ler uma das versões aqui da Bíblia. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. O livro de Atos, desde o começo, ele já tinha esse título, Atos. Depois passou a ser conhecido como Atos dos Apóstolos. Mas tem teólogos que viram nesses 28 capítulos de Atos a obra do Espírito Santo. E tem até os que colocam, seria melhor chamar de Atos do Espírito Santo. Porque começa já desde o primeiro capítulo, né? Esta questão, falando do Espírito Santo. E vai até o final. Nós percebemos que se fala, que se narra, que Lucas narra, dá mais atenção a dois apóstolos. Do capítulo 1 ao capítulo 12, tem mais menção ao apóstolo Pedro. E do 13 ao 28, está falando de Paulo, dois grandes apóstolos. E é interessante a comparação desses dois homens, né? Como que realmente Deus operou na vida tanto de um quanto de outro. Como que Deus fez grandes obras através desses dois. Foram tremendamente usados de acordo com a vontade de Deus
em determinados lugares, né, lugares bem diferentes, em situações diferentes, mas foram pessoas importantes nesse processo do surgimento também da igreja primitiva. Eu queria colocar aqui, Pedro até colocou, quando perguntaram, o que faremos, né, quando houve no dia de Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo. Ele também foi, o derramamento do Espírito Santo, ele foi uma obra ímpar. Não tem como alguém chegar e dizer, hoje vai ter aqui o derramamento do Espírito Santo. Hoje vai ter o dia de Pentecostes aqui nessa igreja. Vai ter a repetição do dia de Pentecostes. É como se fôssemos repetir a Páscoa, né? Vamos repetir a Páscoa. A Páscoa foi única. Aquela Páscoa em que houve a paixão de Cristo, né? Ficou conhecido como paixão de Cristo. A morte de Cristo na cruz foi um evento singular, único. Assim como a vinda do Espírito Santo também foi um cumprimento da profecia. Não só aquela profecia de Joel. Talvez Pedro até tenha dito para aqueles irmãos, hoje se cumpriu o que havia sido profetizado por Joel, porque talvez ele tenha até ouvido de Jesus. Nós sabemos que Jesus esteve com eles, né, por mais de 3 anos, falou muitas coisas, falou demais sobre o que estava no Antigo Testamento a respeito dele. É provável que Jesus tenha falado também das profecias de Joel, e Pedro tenha gravado isso. Também no tempo em que Jesus teve, interessante, desde a sua ressurreição até a ascensão, 40 dias. Não foram 40 dias ali perdendo tempo ou sem ter o que fazer. Mas foram 40 dias muito bem explorados pelo Senhor. Jesus esteve ministrando e ensinando. Então nós lemos também que o Senhor andou ensinando os apóstolos nesse período, depois de ressuscitado até o dia da ascensão, ele ainda continuou ensinando os apóstolos. E os apóstolos se tornaram tão importantes, porque não eram só testemunhas. Inclusive, para ser apóstolo, tem até um estudo de John Stott, e muitos outros teólogos colocam isso, né, que para ser apóstolo, teria que ser uma testemunha viva, de ter visto pessoalmente Cristo. Até Paulo teve essa oportunidade de ter visto Cristo depois. Jesus apareceu a Paulo, né? E os demais apóstolos, eles realmente foram testemunhas vivas, né? Estiveram com Cristo. Um foi desqualificado totalmente, né? Por questão de pecados. E depois ele até se matou. Judas. Houve até uma substituição para Judas. E é interessante, né? Está lá em Salmos, se não me engano, Salmo 108, né? Que outro ocupe o seu lugar. Pedro até usou essa referência, né? Foi quando eles fizeram a escolha entre José e Matias. E Matias foi escolhido para ocupar o 12º, ou a 12ª cadeira, né? Lá, para ser substituir Judas Iscariotes. Porque era muito séria essa questão, a questão dos apóstolos. Eles eram fundamentos, foram fundamentos também. Assim como o povo de Israel, né, a origem se fundamentou nas 12 tribos, o cristianismo se fundamentou em 12 apóstolos. E nós lemos também que a igreja primitiva perseverava em oração e perseverava na doutrina dos apóstolos. Apesar de todos terem
tido aquele dia de Pentecostes, né? Houve o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo foi histórico, foi único, e o Espírito Santo está sobre a terra, usando aquela expressão do profeta, né? Está sobre toda a carne até os dias de hoje. Aquele que crê recebe o Espírito Santo na sua vida. Recebe o batismo no Espírito Santo. Quando crê, recebe o Espírito. Da mesma forma que aconteceu lá. E continua acontecendo. É claro que vai ter um momento que vai parar, né? Quando terminar, Deus tem o seu tempo. Vai ter o tempo em que termina-se o tempo da graça. Vai ter um momento que termina-se o tempo em que o Espírito entra no coração de alguém e enche aquele coração e regenera. Mas por enquanto continua o mesmo processo. Em Lucas, eu gostaria também de fazer algumas menções, porque tem correlação. É difícil a gente também se manter apenas em um livro. É interessante a gente coligar algumas passagens de outros livros da Bíblia. Lucas 24, do versículo 45. E por falar em Lucas, na verdade Lucas, é como se Lucas escrevesse até um grande livro para Teófilo. Quem era Teófilo? Quem era Teófilo? Ele fala o que? Excelentíssimo. Pelo tratamento, deve ser um cara importante. Talvez fosse um centurião. Ou era um cara importante. Provavelmente, talvez será que ele era judeu, romano? Mas era alguém da corte. Alguém de suma importância. Porque o doutor Lucas não era apóstolo, né? Mas o doutor Lucas, ele fez um apanhado. Foi interessante. Já havia evangelhos, já havia cartas escritos sobre as obras, sobre o ministério de Cristo. Então ele mesmo assim, lá na frente, ele tratou de escrever sobre Jesus, que é o evangelho de Lucas, e não como testemunha ocular. Ele fez um apanhado, ele fez um trabalho tremendo como historiador. Lucas era historiador, porque do jeito que ele escreveu, né, tá aí. Qualquer pesquisador sério de história se dá conta, esse homem era historiador. O jeito que ele escreveu, a forma com que ele escreveu, ele tinha jeito para escrever. Ele era uma pessoa que realmente tinha um tato para observar, ouvir e escrever. E ele fez isso no Evangelho de Lucas. Tem muitas passagens que só estão em Lucas, porque ele ouviu o testemunho, alguém contou. Existem casos que aconteceu, por exemplo, com a Virgem Maria, que provavelmente ele teve esse encontro com Maria já com certa idade, e Maria contou o que aconteceu. E ele deve ter ouvido da própria Maria como foi a questão da virgindade, do nascimento, do crescimento de Jesus, porque ele conta casos sobre Maria, falou, olha, ele está falando coisas que ele deve ter ouvido da própria Maria, porque ele realmente, é o que ele colocou para Teófilo, eu fui procurar, eu fui pesquisar, eu fui ouvir as pessoas, porque a maioria ainda estava viva, para ouvir, você se encontrou com Jesus, aconteceu isso, como é que foi o Monte da Transfiguração, lá quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e subiu para os céus, como é que foi isso, como é que foi a ceia ali antes dele ser preso, como é que foi a crucificação, quem foi que viu e como foi a questão da ressurreição. E ele foi além disso, porque ele depois começou a relatar também para Teófilo a história da igreja. Deus colocou isso no coração desse homem. Poderia ser um livro só, né? Você juntando o Evangelho de Lucas com o Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu de uma forma que Deus quis, e foi
como se fosse num ato contínuo. É claro que Atos tem muitas perguntas e poucas respostas, né? Mas Lucas colocou em Atos o que ele considerava importante no seu coração. Tem coisas ali que ele sabia, ele conhecia o contexto, mas nós não. Então tem questões que nós lemos em Atos, mas o que está acontecendo aqui? O que aconteceu depois? Por que depois do 12º capítulo não se fala mais de Pedro? O que houve com Pedro? Né? O que aconteceu com os outros apóstolos? Aí nós ficamos curiosos, né? Existe a tradição, né? A tradição diz aí como morreu cada apóstolo, né? Só teve um que ficou preso, ficou muitos anos, né, preso em Pátimos, que foi João, mas os demais sofreram martírios diferentes. A tradição diz que Pedro foi para Roma, que Pedro foi preso, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição diz que André foi crucificado naquela forma de X. Diz que fulano foi decapitado, cicrano foi queimado vivo. Bem, tudo isso é uma questão da tradição. E também quando o livro de Atos termina, é interessante. Ele termina de uma forma assim abrupta. Paulo não sabe o que aconteceu depois com Paulo. Aí tem pesquisas, historiadores que colocam que Paulo depois ainda deve ter tido uma certa liberdade restritiva, para depois ter sido preso novamente. Isso não está em Atos. E depois ter sido executado por Nero. Também não está em Atos. Atos não fala do imperador Nero, não fala de Calígula, né? Não fala desses nomes aí que está aí na história, né? Que perseguiram os cristãos. E que inclusive a tradição diz que foi Nero que também mandou matar Pedro. Mas Atos, na verdade, ele tem uma continuação, tem uma continuação. Só que ninguém mais escreveu, né, a continuação de Atos. Não veio Atos 2, Atos 3, Atos 4, né? Aquela sequência, né? Atos, segunda temporada, Atos, terceira temporada, não tem, né? Nós estamos vivendo uma das temporadas de Atos. Essa que é a verdade, né? Porque nós somos a continuidade, nós e tantos outros cristãos que estão espalhados pelo mundo, que formam a igreja, nós somos a continuidade de Atos. Bem, Lucas escreveu o que tinha que ser escrito. O que nós, igreja, temos que saber e aprender está escrito. Onde houver perguntas e não houver resposta, então não cabe a mim. Podemos especular, né? Atos já dá margem para começar a fazer algumas especulações, mas são meras especulações. Eu entendo assim, que o que está escrito nos evangelhos, João até disse, será que ele exagerou? Se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia neste mundo todos os livros, né? Os livros não caberiam neste mundo se fosse escrever tudo o que ele fez. É força de expressão? Jesus fez muita coisa, muitos milagres, né? Mas vale o que foi registrado e o que está escrito. E eu creio, tenho no meu coração, que aqueles homens que escreveram, Lucas e os demais que escreveram os evangelhos, as epístolas, inclusive teve 2 irmãos de Jesus. O Tiago, que escreveu a epístola, é o irmão de Jesus, que depois ficou designado como apóstolo. Bem, ele viu Jesus? Ele viu Jesus, ele conheceu Jesus desde pequeno, né? Ele que se converteu depois, claro, né? Tiago, irmão de Jesus, se converteu depois. E deve ter acontecido depois da ressurreição. Imagina ele ter visto o irmão dele ressuscitado. Aí não houve mais dúvida, né? Quem era o irmão, né? Que irmão especial era esse? E a mesma coisa Judas. Judas também, que escreveu a epístola de Judas, irmão
de Jesus. O que eles escreveram é o que Deus quer que nós tenhamos conhecimento. E se há perguntas e não há respostas ali no Novo Testamento, então não cabe a nós ficarmos perscrutando, viajando, na maionese, especulando. Vale a informação que está ali na palavra. E entenda, é suficiente. Quando Pedro pregou para aquela multidão, que faremos, irmãos? Quando, no dia de Pentecostes, teve quase 3.000 pessoas que se converteram. Mas se você ler essa pregação de Pedro, vai durar quanto aí? Na tua velocidade? 7 minutos? Se você for ler aí, fala, deixa eu ver o que Pedro pregou para essa multidão. Quase 3.000 se converteram. 7 minutos? Mas será que ele só falou 7 minutos? Aí depois teve uma outra pregação, também, que durou 11 minutos. Se você ler, mas essa pregação durou 11 minutos. E acrescentou mais 5.000 pessoas. Será que ele só pregou 11 minutos? Na verdade, o que Lucas registrou é o que é de vital importância. E que cabe a nós conhecer e aprender. A história, os Atos dos Apóstolos, é para que nós tomemos conhecimento. É para a nossa edificação. Então, na verdade, não é só aqui na classe que nós vamos aprender. O que podemos aprender com a igreja primitiva? Na verdade, temos que estar aprendendo sempre, sempre, sempre. É um livro que nos dá muitas lições para as nossas vidas no dia de hoje. Lucas 24, 45. Olha só, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus fez isso. Jesus fez isso depois de ressuscitado, Então houve questões que aconteceram depois que Jesus ressuscitou. Abriu-lhes o entendimento e disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Em todas as nações. Não era só em Israel. Começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Houve um tempo de espera. Então, eles tiveram que realmente ir para a sala de espera, aguardar. E quando veio o Espírito Santo, os revestiu de poder. E Jesus já predisse algo importante. Para aqueles judeus que só viveram naquela região e que não pensavam em sair daquela região. Os judeus que viviam em outras nações, eles estavam sempre vindo. Pelo menos uma vez por ano, eles estavam vindo a Jerusalém. E os que estavam ali naquela região, Galiléia, Judéia, ou até mesmo em Samaria, eles não pensavam jamais em sair dali, ir para outros povos. Imaginem, povos pagãos, povos politeístas, perigo de estrada, de naufrágio, Era terrível querer pensar. Hoje é diferente, O pessoal, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a França, É bonito, é gostoso. Mas naquela época era terrível, era um risco de vida muito grande, querer sair da sua região, da sua terra, da sua cidade. Mas Jesus disse que iria a todas as nações e que começaria por Jerusalém. Jesus já estava colocando algo que iria acontecer, e talvez eles nem pegassem, Eles não pegaram. O que ele está falando? Que negócio é esse aí de todas as nações? O que ele está dizendo aí que vai começar em Jerusalém? Como assim? O Senhor sempre planejou. O Espírito Santo, quando começou a igreja, ele começou a igreja de uma forma missionária.
A verdadeira igreja, ela é missionária. É um grande papel da igreja proclamar o evangelho. E proclamar o evangelho é espalhar, é esparramar, é sair por aí, né? Seja por dentro, pelo interior, por dentro do país e até fora do país, né? Sempre foi assim. A igreja começou como missionária. E o Espírito Santo incutiu isso no coração das pessoas. Eles ainda não sabiam, porque eles ainda não tinham sido revestidos de poder. É interessante, no dia de Pentecoste houve poder e houve uma vontade interior de pregar o evangelho, de espalhar a palavra de Deus. E realmente houve, aconteceu. Em Marcos 16:15, Jesus também deu uma ênfase. Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era só por obra do Espírito Santo, né? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o papel, é um dos papéis importantes da igreja. Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Sempre falando de várias nações, né? Todas. Na verdade está falando de todas, né? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem aquela versão da NVI que coloca: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, né? A ação missionária da igreja é ensinar, é fazer discípulos, é esparramar, é espalhar. A igreja no Novo Testamento está sempre ligada com um grupo de pessoas que acreditavam em Cristo. Eles geralmente se reuniam em casas, né? Aí tem algumas referências aqui que eu não vou ler. Atos 12, versículo 5. Havia uma reunião. Tanto é que eles estavam orando, até porque Pedro estava preso, né? Estava na casa de Maria. Romanos 16:5, Paulo também está falando dando saudações para alguém que reunia a igreja em sua casa. Em Colossenses também, ele dando saudações para quem reunia a igreja em sua casa. Então a igreja estava se reunindo em casas, né? E Filemão também. Houve o pastor Wagner deve ter comentado, né, que quando a igreja começou também, houve aquela questão das pessoas que se convertiam, né? Os 3.000 que se converteram eram judeus. Então será que eles iriam manter toda aquela prática judaica? Como é que seria? Como é que eles iriam se desvencilhar do quê? E os pagãos, os gentios, quando se convertessem, o que eles iriam fazer com os deuses, né, com as suas práticas? E os feiticeiros com as suas práticas, né? A feitiçaria na época de Jesus era muito forte, né? Hoje a feitiçaria aqui hoje é muito mané, né? Esses despachos de macumba aí não está com nada não. Mas antigamente eram terríveis as feitiçarias, né? Tinha pessoas que ofereciam até o seu filho, né? Aquele deus Moloque, por exemplo, sacrificava o filho, né? Derramar o sangue do filho, sacrificar o filho, matar o filho, né? Em atos até de feitiçaria, né? Hoje tem, sim, eu sei que tem a magia negra, de vez em quando tem isso também, até sacrifício de crianças, né? Tem caso de crianças que são raptadas e são oferecidas em sacrifícios. Por incrível que pareça, no Brasil ainda tem alguma coisa assim. Na África tem, em alguns países aí da América Central tem também, né? Essa prática. Mas o que fazer quando uma pessoa se converte, né? E, inclusive lá em Atos 6 fala que muitos
sacerdotes abraçaram a fé. E será que esses sacerdotes, então, já que ele é sacerdote, o cara é sacerdote, então o cara já chega aqui, pastor, já vai chegar apóstolo? Hã? Você já leu lá? Em Atos 6. Seis, 7, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, tudo bem, o sacerdote está se convertendo, os fariseus, de repente tinha saduceu, né? Apesar de saduceu não crer em anjos, demônios, não crer em ressurreição de mortos, tinha saduceus também se convertendo, mas não que eles iriam também agora se tornar líderes na igreja, né? Que era fariseu e realmente se tornou líder foi Paulo. Paulo foi um caso bem selecionado, inclusive pessoalmente por Jesus, né? Ele teve um encontro realmente bem marcante lá no caminho de Damasco. Ele era fariseu e se tornou apóstolo, né? Apóstolo designado por Deus mesmo. Bem, na verdade, o que fazer com tantas pessoas que se convertiam e que tinham suas tradições, seus costumes, suas crenças, seus medos? Aí foi muito importante. Aí entra a obra do Espírito Santo, é fundamental, porque para se converter tem que ter convicção de pecado, né? Por mais que fosse pagão. O eunuco, que foi evangelizado por Filipe, né? Que veio lá da África, aquele eunuco, por exemplo. Cornélio, que era uma pessoa de importante, né? Um centurião importante. Como é que essas pessoas foram tocadas? Como é que elas se convenceram de pecado e pediram perdão e creram em Jesus Cristo? A obra de conversão dessas pessoas é a mesma que aconteceu com você. Não foi diferente, né? O novo nascimento não tem versão 1, versão 2. Nós estamos em que versão aí da regeneração, né? O novo nascimento é um processo, uma obra do Espírito de Deus. Ele não evoluiu. Do jeito que Deus, o Espírito Santo, fez aquele eunuco nascer de novo, e ele nasceu de novo de tal forma que ele falou: olha, tem até água aqui, já posso ser batizado? E foi, né? Por que não? Já que até Felipe falou, você crê? Se você crê, né? Você se arrependeu, pediu perdão, você crê em Jesus Cristo, pode ser batizado. Então, da mesma forma que o Espírito operou no eunuco, operou em Cornélio, nos parentes, né? Porque estava a família de Cornélio ali, quando Pedro estava falando. O Espírito opera hoje, da mesma forma, o Espírito Santo. E é interessante, né? A gente tem que achar até engraçado, pessoas que hoje tem até igrejas que ficam reunindo para montar estratégias para ganhar almas, estratégias para convencer. Eu lembro de um teólogo que ele é famoso, William Craig. Ele estudou muito, é doutor, né? Estudou mais e quando ele fez o doutorado dele, foi focado na prova da existência histórica de Jesus Cristo. Então ele é um que debate com os ateus. Os ateus vêm dizer: Deus não existe, Jesus Cristo nunca existiu, e tal. E ele debate ali cara a cara, tete a tete com essas pessoas. Tem até alguma coisa sobre ele, né, de debates de William Craig no YouTube. Mas ele coloca no final de um dos seus livros que não é o poder de convencimento. Entende? Eu posso ser um apologista tremendo. Eu posso conhecer a Bíblia de cor. Eu posso pegar uma pessoa, um ateu aí, e humilhar o ateu, e ele se sentir vergonha do que ele acredita ou não acredita. Eu posso pegar outros religiosos aí e desmantelar a doutrina errônea que ele prega.
sendo um grande apologista. Mas isso convence? Ele, por experiência, se deu conta que não. Então, quantas palestras em universidades, né? Onde os estudantes são, na maioria, ateus, não acreditam, te questionam, né? E tudo mais. Então, ele aprendeu que não é questão de você ser um grande apologista, que você vai convencer alguém de que é pecador, que tem que se arrepender, pedir perdão dos seus pecados, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Na verdade, quem faz a obra é Deus. Deus faz essa obra. E nós lemos na palavra, né? Chegamos até a ler lá no versículo 39 de Atos 2. A promessa vos pertence, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a igreja, ela tem que se preocupar com a teologia e com a espiritualidade. Estratégias, metodologias, técnicas, né? Hoje nós temos PowerPoint, é excelente, maravilhoso, né? Mas não é com a tecnologia, pelo contrário, a tecnologia até agora não demonstrou que nós estamos ganhando mais almas por causa dela. Não estamos ganhando mais almas por causa da tecnologia. Nós podemos até alcançar mais pessoas, né? Através da internet. Hoje, em qualquer lugar do mundo, alguém pode acessar o site da Batista Ebenezer. Em qualquer lugar do mundo, né? Tendo lá condições de acessar a internet, pronto, entra no site da Batista Ebenezer. Só tem que saber ler português, né? Senão também não vai entender nada, né? Mas é a obra do Espírito Santo. Nós temos que esperar, a igreja, ela sempre tem que contar com a obra do Espírito Santo. Quando Pedro estava preso, e ele estava preso para ser executado, a igreja não foi fazer manifestação lá em frente ao Senado, não foi fazer manifestação lá diante da casa do rei Herodes, né? Herodes, solta Pedro, liberta Pedro, né? Alguém foi fazer manifestação lá? Eles ficaram orando, porque eles sabiam, é com Deus, é Deus, Deus é que pode, né? Só Deus é que pode livrar. Não tem mais o que fazer. Não adianta pedir, ô José de Arimateia, quebra o galho dessa vez, vai lá, tenta libertar Pedro, José de Arimateia. Ô Nicodemos, pelo amor de Deus, ajuda a tirar Pedro, porque eles vão matar Pedro. Já mataram Tiago. Eles oraram, percebe? A igreja aprendeu desde o princípio que ela dependia do Espírito Santo, da oração. E realmente, nós falamos de grandes coisas que aconteceram na época da igreja primitiva, porque eles viviam orando. E quando Pedro chegou e estava liberto, eles começaram, ó Senhor, te agradecemos. E que o Senhor continue operando, e que o Senhor continue dando liberdade aos teus apóstolos, aos nossos líderes, para que eles continuem pregando a palavra. Né? Na verdade, é dependência. A igreja de Cristo, ela depende totalmente do Espírito Santo. Essa que é a verdade. Não é questão de tecnologia, né? Não, nós precisamos ter um programa na TV. Nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito falar, essa igreja vai ter um programa de TV, né? Como nós temos igrejas batistas que têm programa na TV, lá no Rio de Janeiro eu sei que tem, por exemplo, né? Tem igrejas que têm programas em rádio. Se o Espírito Santo achar que é conveniente, ele vai prover isso. Ele vai prover. Mas tem que ser obra do Espírito de Deus. A igreja não se considerava uma organização, nem uma sociedade.
E se alguém for definir igreja evangélica como uma organização sociedade, não está falando da igreja de Cristo, está falando de algo ali, pessoa jurídica, mas a igreja de Cristo, que é formada por todos os cristãos regenerados, ela é uma comunidade. E alguns já entenderam isso, né? E tem alguns que pegaram até falaram, não, agora a nossa denominação chama-se comunidade, né? Antes aqui era igreja evangélica, né? Agora mudou, de igreja evangélica mudou para o título de comunidade. Mas na verdade comunidade no sentido real da coisa, em que as pessoas se relacionam. Porque organização, tem muitas por aí. Organização tem aqui um conceito. Sociedade, por exemplo, é uma organização de funções em que cada um se torna membro por força da função que exerce no grupo. Cada membro, cooperador, tem até sociedade que fica chamando os cooperadores. Meus irmãos cooperadores, né? Colaboradores. Cada membro cooperador se esforçando para atingir o alvo comum. Mas isso é coisa da sociedade. A igreja que o Espírito Santo criou e está sustentando, ela é uma comunidade. Se baseia num princípio mais profundo. Ela é constituída de uma vida em comum. Paradoxalmente, a igreja, interessante, a igreja começou em Jerusalém. Exatamente a cidade que foi o centro que deu origem à perseguição. Então nós realmente nos demos conta que a igreja começou bem, houve comunhão, houve, está lá escrito, em Atos 2, versículo 43, em cada alma havia temor, e no versículo 46, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Obrigado. Partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza. Então, percebe? Em cada alma havia temor, e havia alegria e singeleza de coração. Mas não demorou muito, começou a perseguição. E a perseguição foi logo quando ali o número de convertidos subiu para 5.000 pessoas. E a perseguição, ela começou e nunca mais parou. Essa que é a verdade. A oposição e a perseguição, ela é permanente. Ou seja, não tem como fazer parte da igreja de Cristo num lugar onde não haja tempestades, não haja oposições. Sempre há, sempre. Pode ser até uma oposição velada, bem discreta, oculta, mas há, sempre, sempre, sempre. E depois que a igreja começou a encarar isso, lá em Jerusalém, não se parou mais. E é interessante que foi nesse processo da oposição e da perseguição que a igreja se espalhou. A igreja começou a cumprir o que Jesus tinha dito: ide a todas as nações, né? E sereis minhas testemunhas em todas as nações. E a igreja estava meio parada de forma bem regional. E foram as perseguições e oposições que começaram a espalhar a igreja. Eu vou mostrar aqui uns slides. Que a igreja teve que encarar um problema muito sério para se manter íntegra. E aí, para se manter íntegra, teve que se manter na doutrina dos apóstolos. E depois a questão também da perseguição, para poder e terminarmos aqui essa parte do estudo sobre os desafios e lições da igreja.
Aí Paulo já, para Timóteo, ele escreveu: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas. A igreja teve que encarar o primeiro ataque do maligno. Quem disse que o maligno deixaria a igreja em paz? Jesus foi tentado pelo maligno, pelo diabo, e depois que a igreja ficou, veio o Espírito Santo está tomando conta da igreja, mas o maligno sempre esteve atacando a igreja. Então tem formas diversas, né? Uma delas é a perseguição, e outra é isso aí, ensinos falsos. Como que a igreja pode sobreviver? Né? Você tem ataques internos com falsas doutrinas, ensinos de homens e não ensinos de Deus. E para o lado de fora também havendo oposições e perseguições. Uma coisa importante, o esoterismo era muito forte naquela época. E realmente teve gente, quando alguém se convertia, se desvencilhava. Era interessante, né, a questão da conversão, né? É interessante. Porque os feiticeiros pegavam seus livros, diz lá a palavra de Deus, que os feiticeiros, eles falavam: não, eu vou tirar um proveito, alguma coisa eu vou aproveitar. Não, os feiticeiros pegavam seus livros e os queimavam. Se livraram de todos aqueles alfarrabos que eles tinham das suas religiões antigas, né? Até Paulo se desvencilhou de um monte de coisa, imagina, né? Paulo depois se tornou missionário, e quanta coisa que ele tinha ali como fariseu, acho que teve muita coisa que ele pegou, também se desvencilhou. Jesus, ele nunca ensinou o esoterismo, pelo contrário, ele foi tremendamente exclusivista. A igreja não pode esquecer nunca disso. A questão de Jesus, Senhor e Salvador, é exclusivista. E nós não aceitamos nenhum outro Senhor, nenhum outro Salvador, nenhum intermediador também. Não existe intermediador entre nós e Jesus. Ou outro intermediador paralelo a Jesus. Ele não acreditava no pluralismo religioso, que todas as religiões são válidas. Não. Ele afirmou que todos os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que a única realidade que garante a todas as gentes a forma de chegarem a Deus. Quando ele disse: eu sou o caminho. Eu certa vez, foi no rádio eu ouvi um comentário de um espírita. Ora, Jesus disse que é um dos caminhos. Não está escrito? Jesus falou que era um dos caminhos, uma das verdades. Percebeu? Já está falando errado. Jesus não falou isso. Jesus falou que ele é o caminho. Essa que é a verdade. Jesus, sem hesitação, prometeu vida eterna a todos os que nele crescem. É a coisa mais sublime, né? Prometer vida eterna. Isso é incrível. E ao mesmo tempo advertiu-nos que o destino dos incrédulos é o inferno. Mais do que isso, ele afirmou ser Deus, ele deixou bem claro, no sentido que nenhum ser humano poderia ser. Essa que é a verdade que a igreja de Cristo detém e não abre mão. O gnosticismo, até o pastor Wagner deve ter comentado também sobre esse, foi um problema muito sério no início da igreja, né? Termo derivado do vocábulo gnosis, conhecimento. E está lá, aplicado a um conjunto de ensino herético que a igreja primitiva teve de enfrentar nos 2 primeiros séculos. Os gnósticos desviavam os cristãos mediante a manipulação das palavras e a torção do significado. O cristianismo, na verdade, ele é simples.
ele é puro, ele é muito simples. Mas tem pessoas que acham que não é bem assim. Os gnósticos, eles acham que não é tão simples assim. Foi produto da combinação aí das filosofias pagãs, judaicas, inclusive doutrinas cristãs, combinava especulações filosóficas, poderes astrais, reverência a intermediários angélicos, tabus alimentares e outras práticas. Seus adeptos arrogavam possuir um conhecimento mais profundo das coisas divinas do que o que se poderia obter entre os crentes comuns. A igreja teve que encarar muito isso aí e teve que rejeitar. E ela soube fazer isso. A grande defesa da igreja primitiva foi se manter fiel à doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, ela foi depois escrita. Se você quer saber onde estão as doutrinas dos apóstolos, leia o Novo Testamento. Leia as epístolas de Paulo, de Pedro, né? No Novo Testamento você vai encontrar, ali está a doutrina dos apóstolos. Se você se manter fiel à palavra de Deus, você vai rejeitar essas questões que prejudicaram muito a igreja no começo. Mas ela conseguiu passar por isso, graças a Deus. O gnosticismo não derrubou a igreja. Senão nós não estaríamos aqui. Imagina, Jesus voltar e cadê a igreja? Né? Imagina, Jesus voltando, cadê a noiva? Cadê a igreja? Com certeza, quando Jesus voltar, haverá a igreja. Haverá a noiva, né? Com certeza. E, como diz a palavra, pura, imaculada, irrepreensível, essa que é a verdade. A ideia de uma simples mensagem, como morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, era ofensiva para os gnósticos. Eles sentiam que uma verdadeira religião deveria oferecer algo mais para o intelecto. A simplicidade da mensagem evangélica, né, que até os batistas é que colocaram isso aqui no Brasil, né? Jesus salva, não é? É um slogan antigo da Convenção Batista, né? Jesus salva. Nos Estados Unidos também, né? Jesus salva. Era escândalo para judeus e loucura para os gregos. O apóstolo Paulo denunciou a pregação composta de mitologia e genealogia, proibição de casamento, ordenança de abstinência de alimentos, fábulas judaicas, espiritualização da ressurreição, ou a sua não existência, e a falsa ciência também. E o apóstolo João também, né? O apóstolo João, ele fez parte ali também daquele finalzinho da primeira geração da igreja, né? Ele estava com mais de 90 anos. O apóstolo João também atacou o gnosticismo. E graças a Deus a igreja conseguiu passar por cima e se defender. O gnosticismo hoje, ele é conhecido como neognosticismo, né? Já existe, nós continuamos lutando com isso. Nós temos lutas internas para evitar qualquer doutrina de homens, qualquer problema que não esteja realmente ligado à espiritualidade, não tenha base bíblica. Nós vamos ter que estar sempre lutando para evitar esse tipo de problema dentro da igreja. E por outro lado, a oposição e a perseguição, seja ela simples, velada, né? Ou seja ela barra pesada, como acontece na Ásia, acontece no Oriente Médio. Tem país na América Latina que também a perseguição é muito severa. Sempre está havendo no mundo alguma igreja evangélica pegando fogo. Pessoas que ateiam fogo em igrejas. Imagine isso, né? Esse é o cúmulo do ódio, é o ápice da raiva, do ódio contra os cristãos. E fazem isso ainda hoje. Não é só na Idade Média, não. Ainda hoje tem igrejas que são incendiadas por pessoas de outras religiões.
O sofrimento prova a nossa fé. Pedro usou a analogia de um ourives para ilustrar esse benefício. Interessante. Quando houve a perseguição, o sofrimento, a oposição, a igreja se multiplicou. E quem conhece a história da China, sabe que com aquela questão do governo comunista, na década de 40, os missionários que estavam lá, né? O primeiro missionário lá que fundou até uma organização foi o Hudson Taylor, né? E havia muitos missionários, mas com o crescimento do comunismo na China, na década de 40, mais de 600 missionários foram expulsos. Tiveram que sair da China. Então, o que aconteceu com a China? Imagina, todos os missionários, né, os que não foram mortos, foram expulsos. Né? Quer dizer, no final, o que sobrou de missionário? Só deve ter sobrado missionário realmente ali chinês, né? Mas missionário que tinha vindo de fora, que estava na China fazendo um trabalho de evangelização, mais de 600 foram expulsos da China. Não é que, apesar disso, a igreja evangélica na China cresceu, mesmo sob o regime comunista. Então você vê que por trás, como que o Espírito Santo, Deus está, né? Deus está. Não adianta expulsar os missionários, mas ficou a igreja. Aqueles chineses cristãos, eles se multiplicaram durante o regime chinês. E agora está aí, quando você vai na China, você realmente vê um grande número de cristãos chineses, que agora tem mais liberdade, muito mais liberdade, né? É incrível essa obra que vem da parte de Deus. O Senhor cuida da igreja, o Senhor está por trás disso. Essa que é a verdade. Pedro nos mostra que as provações são temporárias, por um pouco de tempo, trazem angústia, tanto física quanto mental, e vem sob muitas formas, né? Mas elas não precisam diminuir nosso gozo. Pelo contrário, ele fala, né, para exultarmos. O fogo simboliza provações, o ouro simboliza a nossa fé. Valor é o produto final do processo de purificação. Uma fé provada é preciosa porque nos dá o gozo e a certeza de sabermos que somos cristãos genuínos. A igreja só se espalhou quando chegou a perseguição na igreja primitiva. E fez com que se espalhasse e se multiplicasse. Quem conhece a história sabe. A igreja começou então ali no primeiro século. No ano 300, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Como que alguém poderia imaginar isso, né? Se tornou. Ah, mas teve muitos hipócritas, falsos cristãos, mas por incrível que pareça, a religião oficial do Império Romano foi o cristianismo. E foi muito importante isso na história, né? Deus tem a sua forma de agir na igreja. A igreja tem que depender do Espírito. E quando ela depende do Espírito, o que a igreja faz? A igreja ora, a igreja jejua, né? É por aí. A igreja faz isso. Se reúne em oração, se reúne em consagração, porque ela tem que depender de Deus para isso. Vamos orar? Senhor, agradecemos por essa oportunidade. Nós estamos fazendo parte, Senhor, dessa história. Atos dos Apóstolos começou e nós estamos dando continuidade, Senhor. A tua igreja cresce por obra do teu Espírito. E nós somos totalmente dependentes. E queremos continuar assim, Senhor, dependentes do teu Espírito. Que o Senhor esteja conosco, nos orientando
e nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Nós aqui agradecemos ao irmão Gerson e queremos fazer, então, a divulgação, a propaganda do próximo domingo. Teremos o pastor Stênio Stetter, da Igreja Batista Betel. Para quem não sabe, a Igreja Batista Betel é a igreja mãe da Igreja Batista Ebenezer. E o assunto será como o apóstolo Paulo trabalhou as dificuldades orientando a Timóteo. Então vamos fazer a recapitulação, lendo as epístolas de Timóteo, e assim nós já estaremos nos preparando para o estudo do próximo domingo. Agradecemos ao irmão Gerson pela sua presença, sua participação, pedindo que Deus o abençoe e abençoe a todos nós. Então, com isso nós estamos encerrando o nosso estudo desta manhã e convidando a todos para que estejam hoje à noite no culto, que tragam seus visitantes. Nós assim estaremos cultuando ao nosso Deus. Um bom domingo para todos.